já deve ter chegado, inclusive para você, assim, de pessoas que passam no nutrólogo ou no nutricionista, né, aliado, passa, pega a dieta, tudo beleza. Aí você vai, pega a sua dieta que foi feita para você, passa para outra pessoa e fala: "Não, meu médico passou aqui, você pode fazer". Uhum. Explica pra gente que não funciona assim, né, para que as pessoas entendam que quando a gente vai para uma consulta, é, é muito sobre o nosso corpo, sobre como o nosso corpo se comporta, que não é pegar a dieta do amigo, do companheiro, da companheira, que não é Isso assim que mesmo. funciona, né? Com certeza, é. Eu digo que cada um tem sua história, né? Cada paciente, cada pessoa tem o seu jeito de ser, a sua forma, as suas preferências, o seu estilo de vida. Um tratamento não vai ser o mesmo de outra pessoa, né? Hoje a gente entende muito, Andresa, uma questão que a gente chama de metabolômica, ou seja, é como o nosso genoma, a nossa carga genética, ela se comporta diante da nossa alimentação. Então, por exemplo, para alguém que tenha intolerância à lactose, o leite vai ser um veneno. Mas para alguém que não tem problemas com leite, ele não vai ser tão ruim assim, né? Infelizmente hoje o pessoal fala muito que o leite é ruim, que não deveria consumir, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, talvez para determinado grupo não é bom, para um outro grupo pode ser tranquilo, benéfico. O glúten é a mesma coisa, apesar de ser uma proteína mais alergênica, né? Ela tem um poder mais de provocar um nível maior de sensibilidade. A gente sabe que determinados grupos de pessoas podem consumir o glúten, né? A gente não pode ser tão radical e tão restrito dessa forma, né? Agora, existem outras restrições alimentares, né? Existem pessoas que têm alergias a frutos do mar, tudo isso. Então, cada pessoa se comporta diferente a um estilo de alimentação. Agora, um ponto que você tocou aí, que eu acho que é importante a gente conversar, é que eu digo que uma dieta 100% à risca, ela tem um prazo de validade de 3 semanas, tá? Assim, é muito difícil que a pessoa consiga seguir uma rotina alimentar 100% o tempo todo, né? Uma parcela muito pequena da população que consegue isso. E eu gosto de uma regra chamada 80-20, que 80% da sua semana, na verdade essa regra não é bem assim, eu dei uma modificada nela, mas Deu uma 80 personalizada. exatamente, mas 80% da sua semana você vai seguir uma rotina saudável, né? Com mais frutas, com legumes, com alimentos pouco industrializados, mais da terra, e 20% você pode sair da sua rotina, né? Até porque existe um prazer em comer, existe um prazer em confraternizar e em se relacionar com as pessoas na mesa, né? Então eu digo que se você segue essa regra, você consegue ter bons resultados, né? Agora, existe uma fala muito frequente de muita gente, não sei se você já ouviu, eu não consigo emagrecer, mas eu como tão pouco, né? Sim, Isso é muito, muito muito frequente, comum. muito comum. Tem um estudo bem interessante que ele fez o seguinte, pegou 1.000 pessoas que queriam perder peso, certo? E aí perguntaram a essas pessoas de maneira, numa anamnese, num consultório, e pediram para ela dizer, informar ali mais ou menos o que elas consumiam numa semana. E eles fizeram a média de que essas pessoas informavam, elas falavam que ingeriam em média aí 1.500 calorias por dia, tá? Aí pegaram essas pessoas, essas mesmas pessoas, e acompanharam elas durante 6 meses. E o que se verificou que mais de 50% das pessoas ingeriam, na verdade, não 1.500, ingeriam 3.000 calorias. Ou seja, a gente tende a subestimar um pouco mais nossa ingestão calórica, tá? E comer pouco não é sinal de comer poucas calorias ou comer de forma saudável, né? Muitas vezes eu faço uma comparação. Olha, a gente tem aqui 500 gramas de melancia, tá? E a gente tem esses dois docinhos aqui. A melancia tem uma quantidade de caloria menor, porque ela tem uma densidade calórica menor, né? Então, ou seja, a gente precisa interpretar isso com muito cuidado, mas às vezes quando o paciente está dentro de um contexto de excesso grande de peso, muito inflamado, essa subestimação, ela é inconsciente, tá? A gente precisa acolher essa pessoa e tratar e cuidar disso aí. Porque ela não faz isso porque ela é mau caráter, porque ela não tem força de vontade, é porque de fato ela Por subestima. descuido, né? Sim, exato. As pessoas acham que, assim, eu digo essa frase com frequência para os pacientes. Quem fala que é fácil emagrecer é porque é magro, certo? Porque é um todo o nosso corpo é formado para a gente estar acima do peso, tá? A gente é
foi criado, de certa forma, ao longo do tempo para a gente ficar com excesso de peso. Por quê? O corpo é muito sábio, ele entende que quando a gente está acima do peso, a gente está numa zona de conforto para alguma falta que vai surgir. Então, como se fosse nos tempos antigos, né? Em que o homem comia uma vez por dia, olhe lá, e precisava manter ali uma quantidade maior de tecido para que ele pudesse usufruir daquela energia, né? Então, nosso corpo foi formado para isso. Então, quando o paciente chega para mim, por exemplo, recentemente eu recebi um paciente que estava com 135 quilos, né? O corpo dele já está habituado àquilo. Então, a gente vai precisar tratar aquela condição. E muitas vezes pedir para essa pessoa que ela faça apenas dieta e atividade física não vai gerar os resultados que a gente quer. A gente vai precisar intervir, tratar. E aí algumas pessoas falam, e a cirurgia bariátrica, né? Eu particularmente eu não sou contra. Eu acho que tem lugar, tem espaço. Mas muitas vezes a gente pode tentar outras abordagens, né? Em pensar em uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Mas é uma possibilidade, porque a gente sabe que o excesso de peso está associado a diversos tipos de doenças. Então, a gente precisa minimizar esse risco, né? Então, esse é o ponto mais importante nesse sentido.